Em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nomear a vereadora Heloísa secretária DOC, tendo em vista a falta das... Ata da reunião ordinária da Câmara Municipal de Monsenhor Paulo, Minas Gerais. Aos 9 dias do mês de junho de 2014, às 19h30, na sala própria, a Rua Lourenço Perrotti, número 173, com o comparecimento de 8 vereadores, acusando a presença do vereador senhor Paulo César Matias. Em nome de Deus, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Foi lida e aprovada a ata da reunião anterior. Iniciando com os trabalhos do dia, o senhor presidente solicitou da vereadora senhora Heloísa Helena Ferreira Silveira a devolução do projeto de lei 7 de 2014, que dispõe sobre a conciliação, transação e desistência dos processos da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública, que se encontra em vista em seu poder, questionando a nobre vereadora se a mesma propôs alguma emenda. Com a palavra, a vereadora solicitou do senhor presidente mais tempo para analisar o referido projeto. Em seguida, colocou em discussão separadamente o projeto de lei número 8 de 2014. Acrescenta a designação de prefeito ao nome da Avenida José Martins dos Santos e projeto de lei número 9 de 2014, que dispõe sobre a criação do serviço de capacitação de recursos e gestão de convênios na organização administrativa da Prefeitura Municipal de Monsenhor Paulo e da outras providências. Após discutidos os projetos de leis de números 8 e 9, o senhor presidente colocou-os por ordem separadamente em segunda votação, obtendo o seguinte resultado: projeto de lei número 8 de 2014, aprovado por unanimidade, e projeto de lei de número 9 de 2014, rejeitado, obtendo a seguinte votação: 3 votos a favor e 4 votos contra. Pedindo a palavra, o vereador senhor Tadeu dos Santos Pagano apresentou moção de pesar pelo passamento da senhora Ivone Ferreira Pereira, ocorrido no dia 31 de maio de 2014. Solicitou ainda que desse conhecimento desta à família enlutada, o qual foi deferido pelo senhor presidente. Pedindo a palavra, a vereadora senhora Sandra Regina da Silva comentou que no dia 29, próximo passado, foi procurada por uma família para que acompanhasse a mesma até o Departamento Municipal de Saúde. Chegando lá, foram recebidos pelo funcionário senhor Vitor Donizete Luciano, que grosseiramente impediu de acompanhar a família, dizendo, caso ela queria fazer algo particular, seria para ela realizar fora do portão do departamento. A senhora vereadora disse que se sentiu humilhada, lembrando que, devido ter trabalhado muitos anos na saúde, ela é procurada por várias pessoas que pedem sua ajuda para marcar exames, consultas e outros casos de saúde. Ressaltou ainda que o funcionário senhor Vitor fala para as pessoas que para não procurar o departamento de saúde quando for por seu intermédio e orientação. A senhora vereadora esclareceu que não é contra a função e nem salários dos funcionários, mas que os mesmos tenham respeito com os vereadores, pois ela não faz nada mais que o seu dever de vereadora. O senhor presidente comentou que é inadmissível o que aconteceu com a ilustre vereadora, lembrando ainda que a vereadora é uma autoridade, no mínimo ela deveria ter respeito. Após discussão sobre o assunto, o vereador senhor Wellington César Luciano solicitou do senhor presidente requerer do senhor prefeito o comparecimento da chefe do Departamento Municipal de Saúde nesta casa, a fim de prestar esclarecimentos sobre o fato ocorrido com a nobre vereadora. O senhor presidente acatou o pedido e determinou oficializar o senhor prefeito em conformidade com a lei orgânica e regimento interno desta Casa Legislativa. Finalizando com os trabalhos do dia, o senhor presidente comunicou que a próxima reunião será no dia 30 de 6 de 2014. Nada a mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, na qual Sandra Regina da Silva, secretária, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, vai por mim assinada e pelos demais vereadores presentes. Monsenhor Paulo, 9 de junho de 2014. Ok, tá fechado. No caso, ela
Quem assina? É uma música, por exemplo? Não, quem assina? A Sandra mesmo. Ela assina porque Ela assina, né? ela Ué. Eu vou assinar pode assinar aqui. com vereador. vereadora mesmo. A próxima ata que eu ia assinar. Ok. Então, pessoal, vamos dar início aqui nesse trabalho. Boa noite a todos. Bom dia, pessoal que vai escutar a reunião pela rádio. Dando continuidade aqui sobre o projeto de lei número 07/2014, a vereadora está devolvendo, né? E aí nós vamos discutir ele na próxima reunião, depois do recesso, ok? Que vai ser mês de julho, de acordo com o regimento interno da Câmara, recesso legislativo. Então, assim que a gente voltar do recesso, a gente retoma esse projeto aí, ok? Então, hoje nós temos para votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que conforme o regimento interno e a lei orgânica do município, ela tem que ser votada até dia 30 de junho, que é hoje. Não foi votada antes porque a reunião seria semana passada, mas com o advento da Copa e do Jogo do Brasil, que foi numa segunda-feira, então nós não tivemos a reunião ficou para hoje. Então hoje nós vamos votar aí a Lei de Diretrizes Orçamentárias, certo? Que tem que passar em 2 votações. Nós vamos fazer a primeira hoje das emendas e da lei, já também fazer a segunda como na forma extraordinária, e vai entrar dia 3 como uma reunião extraordinária do dia 3, sendo encaminhada logo ao Poder Executivo. Então a emenda número 1, que dispõe aqui, que foi apresentada pela comissão, a primeira emenda modificativa, no artigo 11, modifique a redação do artigo 11 do projeto de lei epígrafe, o qual passa a vigorar nos seguintes termos: as fontes de recursos aprovadas na lei orçamentária em seus créditos adicionais somente poderão ser modificados através de autorização do Legislativo e devidamente justificadas para atender às necessidades de execução orçamentária dos poderes do município de Monsenhor Paulo. Só está basicamente todas as emendas, conforme foi feito no ano passado, está acrescentando aqui a participação do Legislativo, que em alguns artigos aqui ela ficou suprimida. Então novamente as mesmas emendas foram apresentadas no ano passado, para poder ficar explícita a participação do Legislativo na questão das alterações aí que podem ter. Bom, essa é a emenda número 1, vamos passar aqui a emenda número 2, depois a gente faz a votação delas todas de uma forma só. No artigo 28, a emenda vai ser no seguinte termo: modifique-se a redação do artigo 28 do projeto de lei epígrafe, ao qual passa a vigorar nestes termos. Artigo 28. O Poder Executivo e Legislativo poderá abrir créditos suplementares especiais até o limite de 30% das despesas fixadas mediante a utilização dos recursos previstos no artigo 43, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3 da Lei 4.320 de 64 e no artigo 166, parágrafo 8º da Constituição Federal. Então, no artigo 28, também passa a constar aí a autorização do poder, que na lei, conforme o projeto que veio do Executivo, só fala do Poder Executivo, não fala do Poder Legislativo. Então, conforme foi feito ano passado, a gente também está acrescentando o Legislativo. E a emenda número 3 vai ser a alteração no artigo 30, parágrafo único: na elaboração de suas propostas, o Legislativo Municipal terá como parâmetro suas despesas com os demais grupos de despesa e com o conjunto de despesas. Modifique-se a redação do artigo 30, parágrafo único, incisos 2 e 3 do projeto em lei epígrafe, qual passa a vigorar nesses termos: o orçamento da Câmara será fixado de forma a atender a função legislativa às necessidades de manutenção e aperfeiçoamento da estrutura administrativa, observados os limites fixados no artigo 29A da Constituição Federal. Ou seja, a Constituição é que determina
o 1/10 da Câmara, que é o valor que a Prefeitura tem que repassar todo mês à Câmara. Isso está na Constituição Federal, só para deixar mais claro e explícito. Com o conjunto das despesas, a fixação do percentual máximo em relação à receita corrente líquida desse exercício destinado para 2014 ou a média dos percentuais dos últimos 3 exercícios encerrados. Ou seja, que a base de cálculo para esse repasse que vai ser passado é a despesa do último exercício, quanto que o município arrecadou nesse ano de 2013, que vai ser usado para calcular quanto que vai ser enviado para a Câmara no ano de 2014. Que assim é que é feito todo ano, desde que existe Câmara. Isso, desde que existe Câmara e Prefeituras, todo ano foi feito assim. No artigo 30 também, acrescenta-se ao artigo 30, parágrafo único, inciso 4º, o seguinte texto: efetuar o repasse do 1/10 até o dia 20 de cada mês e todos os direitos e deveres do Poder Legislativo, conforme artigo 29A da Constituição Federal, certo? Só para deixar explícito que a Prefeitura tem até o dia 20 de cada mês para repassar a parte do dinheiro que é direito da Câmara. Isso já está escrito na Constituição Federal, mas deve constar também na Lei de Diretrizes para poder ficar mais completa, né? Então vamos lá, votação da emenda. Wellington, Aprovo. Sandra não está. Heloísa, Aprovo. José Francisco, Aprovo. Paulo César, Renato, Aprovo. Tadeu, Sim. Vitor também não está. Se não aprovar, como é que dirige o município, né? Exatamente. O município necessita da aprovação da lei de diretrizes. Então vamos passar já a segunda votação, que seria a votação extraordinária. Wellington, Aprovo. Heloísa, Aprovo. José Francisco, Aprovo. Paulo César, Aprovo. Renato, Aprovo. Tadeu. Sim. Então, agora devidamente aprovadas as emendas, vamos passar a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e já de acordo com as emendas que acabaram de ser votadas. Então, o projeto de lei número 10, 2014, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do município de Monsenhor Paulo para o exercício 2015 e dá outras providências. Wellington, Aprovo. Heloísa, Aprovo. José Francisco, Aprovo. Paulo César, Aprovo. Renato, Aprovo. Tadeu. Sim. E a votação extraordinária, Wellington, Aprovo. Heloísa, Aprovo. José Francisco, Aprovo. Paulo César, Aprovo. Renato, Aprovo. Tadeu. Sim. Então está aprovada aí a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a lei que vai nortear aí a elaboração da Lei Orçamentária Anual, que vai ser discutida e aprovada no segundo semestre, que vai determinar aí todo o orçamento do ano de 2015, né? É somente esse projeto que tinha. E agora, após a reunião extraordinária, é recesso legislativo. A próxima reunião, que é extraordinária, é dia 3, ok? Então depois nós retomamos em agosto e aí nós já veremos o dia e a gente já avisa. Ok, pessoal? Alguém tem alguma consideração? Então podemos encerrar a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.